Neste vídeo, vamos continuar analisando os diferentes símbolos que compõem o grande selo dos Estados Unidos. Bem-vindos! Nos vídeos anteriores, analisamos o olho panóptico, aquele grande olho que aparece dentro de um triângulo e que coroa uma pirâmide inacabada. Se nos aprofundarmos no simbolismo da pirâmide, veremos que essa construção é algo que se pode ver de longe, algo alto e majestoso, que se destaca no meio do deserto, da mesma forma que as montanhas se destacam e se contrapõem em relação às planícies. No Antigo Egito, a Grande Pirâmide estava coberta por cerca de 27.000 blocos de calcário branco. Estes estavam bem polidos e brilhavam à distância. E também tinha no cume uma pirâmide que estava coberta de ouro. Na natureza, a montanha é a contrapartida da pirâmide, ou podemos dizer também que a pirâmide substitui simbolicamente a montanha, no sentido de elevação, marcando um eixo, um axis mundi, com o fim de conectar o de baixo com o alto. As pirâmides têm uma base quadrada e, obviamente, podemos relacionar isso com o símbolo geométrico do quadrado, os 4 elementos, a matéria. Uma base apoiada na terra e que não pode ser vista, ou seja, está no escuro. Se a base conecta com o número 4, o vértice nos fala sobre o 1, a unidade, o 5º elemento, o ponto mais alto a partir do qual começa uma linha imaginária que pode ser seguida até o zênite. Abaixo um quadrado e 4 faces triangulares, diversidade. Acima, um ponto onde convergem esses 4 lados, unidade. Essas 4 faces podem ser interpretadas de várias maneiras. Todas elas são válidas. Lembremos que os símbolos são polissêmicos, uma pequena palavra que se decompõe em poli, que quer dizer muitos, e semi, que quer dizer significados. Portanto, os símbolos sempre têm muitas camadas, muitos níveis, e nós só podemos atravessar através de uma contemplação serena. Em uma de suas interpretações, as 4 faces laterais e as 4 arestas que convergem no topo representam os 4 elementos clássicos: terra, água, ar e fogo, enquanto o vértice é o 5º elemento. De certa forma, aqui se repete o padrão do símbolo rosa-cruz, onde os 4 braços da cruz se unem em um ponto central, que é a rosa. Outra interpretação, mais moderna, mas também muito precisa, fala das 4 faces ligadas a 4 vias de acesso ao conhecimento, os 4 pilares do templo da Pansofia: religião, ciência, arte e política. Esses 4 caminhos nada mais são do que um resumo dos múltiplos caminhos do desenvolvimento humano. Nessa matriz piramidal, que surgiu em primeiro lugar nas correntes teosóficas em meados do século XX e foi bem desenvolvida pelo filósofo argentino Jorge Ângelo Livraga. Podemos ver que essas 4 faces da pirâmide aparecem bem separadas na base, mas à medida que subimos em direção ao vértice, elas se aproximam até alcançar a união no topo. Desse modo, se explica com um exemplo bem simples que a verdade suprema pode ser alcançada por diferentes caminhos, cada um deles adequado para diferentes tipos de seres humanos. Obviamente, não estamos falando das versões degradadas da religião, da ciência, da arte e da política, mas sim dessas 4 em um panorama consciente, em uma humanidade com propósito e sentido de comunidade, que quer dizer comum unidade, o que infelizmente não acontece nos nossos dias. Dessa forma, o vértice representa a verdade una, e o que parecia disperso e separado na base aparece unido no topo. Então, o vértice da pirâmide ou o topo da montanha representam todos os conceitos que podem ser relacionados a esta unidade: a fonte, Deus, o bem,
a verdade, a beleza, a justiça ou o amor supremo. Sendo assim, a pirâmide simboliza o acesso gradual às alturas, a ascensão espiritual, a passagem do mundano ao divino. Em outras palavras, aqui encontramos um outro mapa do caminho iniciático, desde as trevas até a luz, do sono à vigília, do irreal ao real. Mas no verso do selo dos Estados Unidos, a pirâmide está truncada, ou melhor, inacabada. E isso significa que está faltando algo para que ela seja perfeita. E é nesse bloco, em forma de pirâmide que forma o vértice, que surge o olho que tudo vê, o olho panóptico, que nos documentos dos criadores do grande selo é sempre chamado de olho da providência. A noção cristã de divina providência, de cuidado e intervenção de Deus, desempenhou um papel muito importante na Revolução Americana. E recordemos que a gestação dos Estados Unidos da América esteve sempre impregnada de conceitos religiosos. E é verdade também que muitos cristãos viram neste país uma nova terra prometida. Há muitas frases de George Washington sobre a divina providência. E, por exemplo, uma delas afirmava: o comandante em chefe recomenda encarecidamente que as tropas fora de serviço atendam universalmente com essa seriedade de deportação e gratidão de coração que nos exige o reconhecimento de tão reiteradas e surpreendentes interposições da providência. Ao lado deste olho aparece uma inscrição, Annuit Coeptis, que significa favorece nosso empreendimento. Annuit significa assentir com a cabeça, aprovar, enquanto Coeptis fala de empreendimentos, projetos. Portanto, essa frase indica que a providência favorece nossos empreendimentos. E qual é esse empreendimento, esse projeto que se refere? Bom, isso seria a criação de uma nova nação, um empreendimento material e físico que só pode estar completo com um elemento espiritual, quer dizer, a pirâmide com um grande olho, a providência. Em uma carta a Emerson, o escritor Walt Whitman disse em 1856: os arquitetos desses estados colocaram suas fundações e passaram para esferas posteriores. O que colocaram é uma obra acabada, mas ainda resta muito mais para fazer. Agora são necessários outros arquitetos, cujo dever não é menos difícil, mas talvez mais difícil ainda. Cada época sempre precisa de arquitetos. A América, quer dizer, os Estados Unidos da América, não está acabada. Talvez nunca esteja. Agora a América é um esboço divino. Alguns pesquisadores amantes das conspirações traçaram uma estrela de 6 pontas no grande selo e encontraram um curioso anagrama onde se esconde a palavra maçom. Mas essa teoria, que por sinal é muito interessante, não tem nenhum fundamento, porque esse anagrama pode ser encontrado na versão de 1935, aquela que aparece na nota de $1 de hoje, mas isso não estava na versão original, como estamos vendo. Quantos níveis tem essa pirâmide inacabada? 13. 13 níveis. E obviamente esse número, que para muitos representa infortúnio, alimentou muitas teorias estranhas e bizarras. Em primeiro lugar, vale dizer que a triskaidecafobia, ou seja, o medo irracional do número 13, foi relacionado ao número de comensais da última ceia, sendo o 13º Judas Iscariotes. Também se diz que o capítulo 13 do Apocalipse é onde aparece o Anticristo e a besta. E não podemos esquecer também o 13º arcano do tarô, a morte, que foi muito explorada nos filmes de Hollywood, onde obviamente o seu verdadeiro significado é totalmente desconhecido. Alguns teóricos da conspiração simplesmente dizem que o número 13 é um número satânico, associado a sociedades secretas malignas, enquanto David Icke vê nele um número ligado aos reptilianos.
Nas correntes das teorias de conspiração antimaçônica, fala-se de 13 hierarquias de iluminados, ou 13 níveis de hierarquias da suposta nova ordem mundial, degraus luciferianos, e onde se diz, ou melhor, inventa-se, que o olho panóptico é o olho de Lúcifer. Estas ideias estão graficamente refletidas no livro de William Schnoebelen, A Maçonaria Além da Luz, onde podemos encontrar no esquema a Palladium. O Palladium, a grande invenção de Leo Táxio, a falsa correspondência entre Albert Pike e Massini. É muito curioso que Leo Táxio, o inventor do Palladium, um suposto super rito luciferiano, confessou publicamente no ano de 1897 que tudo tinha sido uma farsa, justamente para enganar a Igreja Católica. Podemos ler na íntegra em espanhol a conferência que Táxio deu e esclareceu toda essa questão. Mas a verdade é que muitos anos depois que o assunto foi esclarecido, e como disse antes, com a própria Igreja Católica admitindo que o rito secreto de Palladium era uma mentira completa, hoje em dia os teóricos da conspiração voltam a falar de Palladium, acreditam em toda a história de Diana Vaughan e até mesmo colocam em seus gráficos delirantes, como nesta pirâmide que é muito chamativa, certamente, mas é absolutamente falsa. Em vez de Palladium, e com o objetivo de inventar, exatamente como estão fazendo os conspiracionistas, poderíamos colocar uma pirâmide com outras organizações fictícias, como Caos, Spectra, Daleks, Hydra, Legião do Mal, enfim. A este ponto absurdo conseguimos chegar nesses tempos, tomando como real ficções literárias como a de Palladium. E não é incomum que em poucos anos os teóricos da conspiração comecem a especular que Thanos realmente existe e que ele está no comando dessa organização maléfica. É claro que existem conspirações e que há grupos de poder que buscam e têm buscado se perpetuar através das altas esferas sociais, políticas e econômicas. Mas tudo isso certamente não tem nada a ver com as conspirações imaginárias onde misturam reptilianos, Illuminatis, etc. Mas para entender tudo isso, precisamos ter duas coisas: discernimento e consciência, que é justamente o que falta em todas essas teorias, onde não há nem discernimento, nem consciência. O número 13, que aparece no grande selo, não se refere a Satanás, nem a Palladium, nem à nova ordem mundial, nem aos Illuminatis, nem a uma linhagem imaginária de répteis camuflados. Mas sim às 13 colônias britânicas originais que formaram os Estados Unidos, a saber, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e New Hampshire. Esses 13 estados que conformaram uma nação necessitavam de um selo para seus documentos oficiais, para seu papel moeda, e essa é a verdadeira razão de ser do número 13. Portanto, a pirâmide de 13 andares nos fala sobre esses 13 estados originais. Mas por estar inacabada, também nos diz que ela tem um potencial para ser mais alta e cada vez maior, sempre dependendo desse olho, dessa divina providência. Se observamos o outro lado do grande selo, a águia como animal totem, um animal protetor dos Estados Unidos, encontraremos novas referências a este número 13. 13 flechas, 13 folhas no ramo de oliveira, 13 estrelas, 13 barras no escudo, e até a frase latina E pluribus unum tem 13 letras. Como podemos ver, há muita riqueza simbólica neste grande selo, tanto no anverso, onde aparece a águia, quanto no reverso, onde encontramos a pirâmide com o olho. Vamos continuar falando sobre esses temas em um novo vídeo desta série. Se você estiver interessado sobre esses temas de simbolismo e suas implicações filosóficas e espirituais, convido você a se inscrever em nosso canal.
E agora eu me despeço de todos com os meus melhores desejos de paz profunda.